Bom dia, meus amores. A nossa aula de história de hoje, dia 31 de maio de 2021. A gente vai continuar sobre os primeiros grupos que a gente viu no passado, os indígenas, os portugueses e os africanos. E hoje nós vamos ver a aula da página 44, que tem como tema as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Vamos ler comigo? Segue a leitura, capricha, tá bom? A maioria das vilas era instalada no litoral, próximo de fontes de água, como rios e nascentes. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Tiveram que se aliar aos indígenas até com os hábitos, viu? Quais esses hábitos? Utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a manejar o arco e a flecha e o tacape para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Moravam em casas de madeira, que lá em Portugal eles não moravam, né? Ou de taipa. Também usavam pilão e muitos dormiam até de rede. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a língua geral paulista, que os portugueses falavam Portugal e os indígenas tinham vários tipos de língua deles, que era uma mistura da língua tupi, da língua indígena tupi, com palavras dos portugueses. A partir dos anos de 1600, a língua geral foi adotada pela população e indígenas e africanos e portugueses puderam se comunicar por meio de uma única língua, viu? Falava todo mundo a mesma língua, não era mais uma língua diferente. Atualmente essa língua é considerada extinta, quase se acaba. Você vai responder a questão 1. De que materiais era feita a maioria das casas dos colonos? Aí na página 45, a união de costumes. Teve a união dos costumes para poder... Tá bem, né? Porque não ia trazer alimento e costumes vindo só de Portugal, porque estava em terra completamente diferente, onde não tinha o que tinha em Portugal. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Por exemplo, em Salvador, as marcas do passado dos escravos estão preservadas nas igrejas, nas irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria, queriam ser livres, né? Queriam mais pertencer à escravidão. Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico e material o processo de feitura do acarajé. O acarajé é como patrimônio imaterial ainda do povo de Salvador. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casário típico de Portugal. Veja só, esse monumento aqui é no Rio de Janeiro, mas é parecido com a arquitetura de Portugal. Aqui é em Portugal, mas são muito parecidos. Então eles trouxeram essa cultura já bem evoluída de Portugal para o Brasil, onde aqui não tinha, né? Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. Isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e ao clima, que era bem diferente de Portugal. Para sobreviver, então, precisavam absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Aí você vai responder a questão 2 e 3. Porque os portugueses aprenderam vários costumes dos indígenas. Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas. E na página 46, para ler e escrever melhor, você vai ler e responder a página também 46 e 47, ok? Deixa eu ver com vocês aqui. O texto a seguir apresenta a origem de algumas palavras muito utilizadas na língua portuguesa, que não era de Portugal, viu? Mas sim de origem aqui dos indígenas. Atualmente, a maneira mais utilizada para determinar a origem de um povo indígena é a análise da língua falada, viu?
A pessoa conhece muitas outras pela maneira de falar, pelo jeito de falar. As línguas de povos indígenas que têm a mesma origem fazem parte de um grupo chamado tronco linguístico. Cada povo tem um tronco, o seu tronco, a sua origem linguística. Os troncos linguísticos que têm maior quantidade de línguas são o tupi e o macro-G. Deles derivam diversas famílias compostas de várias línguas. Aqui tem dois troncos linguísticos, tá vendo? O tronco linguístico tupi e o tronco linguístico macro-G. Aí se originam as famílias, ó. Do macro-linguístico tupi se origina a família tupi-guarani, a família munducuru, a família maiuê. Essas palavras são todas de origem indígena, certo? Aí do tronco linguístico macro-G, fala, tem a família que se origina deles, que é o macro-G, tem a família Carajá e tem a família Iaitê. Essas palavras são complicadas porque são de origem todas dos indígenas, certo? Que é a língua que a gente não fala. Aí desses troncos tem as famílias e tem as vários tipos de línguas, de povos com essas línguas aí, viu? Olha aí, dessa família dos tupi, guarani, tem essas famílias aqui. Guarani, tem o capo, tem o teneté, ará. Aí da família dos mandurucu, se origina a língua, né? Mandurucu e tem o curuaiá. Aí da família maiuê tem apenas o mesmo nome, né? Maiuê. Aí do tronco dos macro-G, tem a família G, que vai se originar as línguas, ó, o Membenguquerê, e tem o Caiangague e tem o Xavante. Aí da família do Carajá, tem o Xabioiá, tem o Javaiê e tem o Carajá. E da família Iaitê tem apenas uma língua, né? Iaitê. Olha aí o que é que significa, olha. O que quer dizer tronco linguístico? O verdinho, que está de verdinho, quer dizer famílias linguísticas. E o lilazinho é a língua falada destes povos, viu? Que eles falam. Porque muitas vezes o povo tem o mesmo nome da própria tronco linguístico. Aí tem aqui. A língua portuguesa falada no Brasil recebe grande influência das línguas indígenas. Muitas das palavras que nomeiam plantas e animais são de origem indígena, pois foram eles que apresentaram aos portugueses a enorme variedade de espécies da fauna e da flora. Por exemplo, capivara, tamanduá, cajá são alguns exemplos, mas tem vários outros, viu? Muitas cidades também recebem nomes de origem indígena, como Piracicaba, Jacuí e Itajuba. É um nome que a gente não conhece por aqui, né? Mas são cidades brasileiras. Aí você vai ler a página 47 e vai responder, tá certo? Olha o glossário aqui. No glossário ele também tem várias outras palavras que tem na página 136, você pode dar uma olhadinha, viu? Aí você olha, lê mais essa página aqui todinha. E tem uma ótima aula, tudo de bom, meus amores. Até a próxima, viu?